Eu quero saudar a amada igreja mais uma vez, neste lugar, vendo o poder do nosso Deus. Toda a honra e toda a glória a Ele. Amém. A esse nome, Jesus. Toda a honra e toda glória. Eu tenho alegria cada vez que entro aqui neste lugar, porque o Senhor que preparou eu conhecer essa família abençoada do Senhor para estar juntas, unidas, porque somos um corpo de Cristo. E a igreja tem que ser unida, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Pastores, eu vou fazer um pedido, se for possível, sim, se não, quando eu estava ali sentada, e Deus mandava eu olhar para a extensão da igreja, e eu olhei, ele falou assim, eu não quero o meu povo separado, eu quero a igreja toda aqui na frente junta, é mistério, pode vir para frente, todo mundo. A igreja é o altar de Cristo. E Deus quer a igreja junta. Mas eu queria esse lugar, mas o Senhor quer todo mundo junto. Sabe o que Ele quer a igreja junto? Na unidade. O que é unidade, pastora Lucinalva? A unidade, você pega um saco de batata, cozinha ela e faz o purê. Está a unidade da glória. Então ele quer a igreja toda junta. Porque o fogo hoje vai descer. Porque Jesus se faz presente neste lugar. E nessa unidade, ele vai fazer coisas hoje sublime. A presença do Espírito Santo vai ser real. Essa unidade junta, que é a igreja de Cristo, que a igreja de Cristo não pode nunca estar dividida. Até na igreja tem que estar juntinho as brasas. Porque há brasas no altar. E o altar somos nós. Levanta a tua mão e dá glória. Quem tem que ter fogo no altar, levanta a tua mão e dá glória. Porque o altar está cheio das brasas do Senhor, levanta a mão. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, nesta noite. Remanto, remanava subcomanaia. Eu louvo a Deus. E eu vou tomar uma ousadia, viu, pastora Daniela, convidando o seu pai para chegar até aqui. Pastor Luiz Carlos, o senhor também quer o senhor aqui, pastor Luiz Carlos, me perdoa, mas eu faço o que Deus quer. Remanarabacanto, porque Deus quer hoje descer algo diferente, pastor. Eu estou convidando porque Deus mandou lhe convidar para estar aqui. Neste lugar. Deus está dizendo, eu estou nesse lugar, viu? Anabacanto, remanavassou, estou eu aqui neste lugar. Deus está aqui, tá? Como Ele está voltando, o anjo está aqui com o memorial, anotando tudo hoje que está sendo realizado neste lugar. Que Deus escolheu, entregou aos pastores, formou essa igreja maravilhosa, e a igreja de Cristo tem que estar preparada, a noiva, porque Jesus está voltando. E a presença do Espírito Santo é real. E nessa noite, eu posso falar que Deus fará coisas diferentes, tá, pastores? Hoje o Efatá de Deus
Deus está abrindo hoje algo novo dentro da igreja. A começar daqui do altar para a igreja. O Efatá, abra-te. O Efatá do meu Pai, do nosso Pai, fará coisas novas neste ministério, tá? Porque o nosso Deus é Deus de coisas novas. É Deus de mudança, é Deus de milagre, é Deus do impossível e é o Deus do sobrenatural. Quem já viu aqui o sobrenatural? Levanta a mão e diga, eu já vi. Glória a Deus. Eu já vi tanto sobrenatural que eu não posso deixar esse Jesus nunca. Eu vi morto ser ressuscitado. Eu vi câncer ser curado. Eu vi o Senhor dar livramento de morte. Eu vejo o Senhor fechar a cova. E aí não tem como largar esse Jesus, né? E cada dia mais. Eu tenho alegria de servi-lo com todo o amor. Porque não há outra razão na minha vida senão servi-lo e adorar e fazer o ID dele. Para mim não tem outra razão. A minha razão está toda pautada, alicerçada no meu Jesus. Porque ele faz coisas grandes. E hoje ele está fazendo aqui. Então, como o tema da palavra foi, né, a presença do Espírito Santo, e hoje a palavra vai ser ministrada sobre isso. Então, eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia em Gálatas. Vamos lá? Depois Deus desce o rolo. É Gálatas 5, versículo 22. Mas eu já conheço essa palavra. Eu posso falar? Pode ficar sentado. Me perdoe, tá? A minha maneira de ser, mas eu trabalho dessa forma. Porque Jesus, quando pregava para os discípulos, ele pregava sentado. Eu não estou aqui quebrando o ensinamento da igreja, não, tá? Mas o Senhor mandava ficar todo mundo sentado, porque vai haver uma ligação bem grande, bem forte, tá? Eu quero a igreja ligada, viu? Mas depois obedece os seus pastores, tá? É a eles que você tem que obedecer, mas eu tenho essa liberdade ou não posso? Amém. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha só o que ele diz. Se vivemos no Espírito, andemos também no... Eu quero falar de mim. Eu ando 24 horas no Espírito. Mas isso é possível, sim. Mas isso é possível, sim. Anaia bancanto, remanto, renaia sou. Eu estou falando que está aqui trabalhando, viu? Amém. E como pode? Pode. Pode porque ele me libertou da carne, da concupiscência da natureza humana, e eu entendi que eu tenho que andar no Espírito. Porque quando você anda no Espírito, você consegue ouvir a voz dele e fazer a vontade dele.
Olha nos olhos do seu irmão e diga assim: vamos andar no Espírito. Vamos andar no Espírito. Vamos andar e vivermos no Espírito. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz o milagre. Não é a carne, não. Porque Deus quer renovar. O Senhor quer hoje, poderia estar mais pessoas aqui, mas o Senhor sabe por quê. O Senhor quer hoje tratar com a igreja. Porque Jesus está voltando. E nós precisamos andar no Espírito. Porque quando nós andamos no Espírito, não mais fazemos a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai. Se eu não tivesse no Espírito, eu não estaria aqui. E houve muitos contratempos para eu não estar aqui. E antes de eu chegar aqui, a profeta me ligou e falou: você não está indo, você não está nessa igreja Nova Vida porque você quer, porque o Espírito Santo de Deus que te levou. Levanta a tua mão e dá glória. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, nós não temos que ter vanglória. Toda a honra e toda a glória aqui quem é? E não vamos provocar uns aos outros. Nós não podemos provocar nem ter inveja. Nós temos que viver, que eu falei aqui no início, na unidade. E aí começa o Senhor trabalhar na igreja dele. Aí você vai ver a glória de... Eu vi a glória de Deus aqui, tá? Eu vejo a glória de Deus a cada lugar que Ele me envia. Porque quando Ele me escolheu, eu falei para aqui: eis-me aqui, Senhor. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora vamos para lá. Eu vou passear hoje na Bíblia, depois eu vou começar a descer o que Deus quer. Abra a sua Bíblia lá em Apocalipse 3:18. Depois que eu der a palavra, eu desço o rolo. Apocalipse 3:18. Que diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Amém? Que palavra linda. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado. O que é ouro refinado? Compre. Sabe o que é ir comprar? É a igreja. Andar no Espírito, andar segundo a vontade dele, obedecendo a palavra dele e vivendo a palavra dele, genuína. Então será comprado ouro refinado, porque cada que é uma pedra preciosa. Levante a mão. Aqui tem diamante, aqui tem esmeralda, aqui tem safira. Mas eu sou, só se você não achar que você é. Porque nós somos isso. Nós vamos estar lá numa rua completamente de ouro, mas nós somos aqui também na terra a pedra preciosa do Senhor. Vestiduras brancas.
O que é vestiduras brancas? Não estou falando de roupa. Eu estou falando da alma. Eu estou falando de você andar no Espírito. Eu estou falando que não haja dentro da nossa alma, no nosso espírito, rachaduras, manchadas, com atitudes, ações que não agradam o Espírito Santo. Quem está entendendo? Aí as suas vestiduras são brancas. Eu vou voltar para a palavra. Quando ele disse andar no Espírito, em Gálatas, no amor, não foi? Vamos lá, começa a palavra. Então, tudo isso, quando nós tivermos assim, nessa palavra, no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Então, quando nós vivemos essa palavra que está escrita, as suas vestiduras são brancas. Porque delas todas, a maior é o amor. Porque o amor. Lá em 1 Coríntios 3 diz assim, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, profetizasse, desse meu corpo a ser queimado, perdesse a força, mas se eu não tiver amor, de nada. Que amor é esse? Um amor ágape do Senhor Jesus. Amando a igreja como no tempo de Atos, que estavam ali os discípulos, né? E Jesus disse, ficai em Jerusalém, que serão revestidos do meu poder. A igreja hoje também é a mesma coisa. Mas eu preciso entender a essência da palavra de Cristo. Andar no Espírito, eu tenho que andar com vestiduras limpas. Eu não tenho que ter inveja do meu irmão. Eu não tenho que ter a língua grande de estar falando o que não devo. Eu não tenho que julgar meu irmão. Eu não tenho que não gostar do meu pastor. Porque eu amei todos os meus pastores onde eu passei. E amo até hoje, tá? Essas são as vestiduras brancas. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas para eu ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, eu tenho que viver a palavra genuína. Não pode haver divisão numa igreja. Não pode haver querer ser o que o irmão é. Cada um aqui tem uma função na igreja para fazer a obra perfeita se tu andares no Espírito. Mas para isso é preciso que a igreja entenda que eu tenho que estar com a palavra do Senhor no amor, na mansidão, na bondade, na longanimidade, no domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio é que você, às vezes, a carne quer que você faça algo, mas aí Deus falou, não, eu quero que você faça o que eu quero. Isso é domínio próprio. É você morrer a sua natureza humana. Enquanto não mata a natureza humana, você não tem domínio próprio, você não verá a essência do Espírito Santo de Deus. Quando a pastora Daniela me convidou, eu disse, era um sim. Mas na vinda para me chegar aqui,
Se eu não tivesse domínio próprio, eu não estaria aqui. Porque o telefone que eu recebi não era para eu estar aqui. Mas eu ando no Espírito e tenho domínio próprio. Porque eu assumi um compromisso, primeiramente com o meu pai, depois com a igreja. Quando eu disse a minha palavra sim, ela não pode voltar atrás. E eu quis mudar a palavra. Deus falou, não, você não vai mudar a palavra, você vai falar da minha presença para a minha igreja, porque nessa noite Deus vai estar trabalhando, lapidando, transformando, arrancando toda obra que não é do Espírito Santo. Porque nós precisamos andar com Ele. Porque nós precisamos viver com Ele. E quando eu passei a madrugada orando para estar aqui. Depois de manhã eu voltei ao joelho. E quando eu estava orando, entregando esse ministério para o Senhor, aí o Senhor falou, lembra-te daqueles louvores que eu lhe dei há mais de 10 anos? Eu disse, não lembro. Ele disse, mas eu vou te lembrar agora. Ele falou, levanta-te do joelho e vai lá e louva para minha ungida. E ela estava na cozinha. Eu disse, pastora Daniela, eu tenho algo aqui para fazer. O Senhor mandou louvar para ti. E eu quero dizer, tá, o Senhor me presenteou hoje. Porque tem 10 anos esse louvor guardado. Veja a essência do Espírito Santo. Está compreendendo, igreja? Veja o poder da essência do Espírito Santo de Deus, que leva a igreja a voar bem alto. A sair da sua vida da terra. Naia subcanto, remanto, remanaia. A sair do seu cotidiano das coisas terrenas. Porque nós estamos vendo a volta do Senhor e nós precisamos estar vivendo essa palavra que Ele me mandou ministrar neste lugar essa noite. Comece a mastigar em casa essa palavra do Espírito Santo e comece a vivê-lo cada dia, aonde você estiver, quer na rua, quer na sua casa, quer na igreja. Não é só dentro da igreja, não. Está entendendo o mistério? Que aonde você estiver, e se você estiver no Espírito Santo de Deus, e Ele te ordenar, faça isso, faça, naia canto, rebanaia. Mas se você não estiver no Espírito, você não vai ouvir a voz dele. E você vai andar a vida inteira na carne. Pegamos o metrô, sentamos, conversamos coisas de Deus. E ela, com um cuidado zeloso com a minha vida, segurou-me para levantar. Mas na hora que eu levantei daquele banco, havia uma moça sentada naquele metrô e Deus disse, entrega, filha minha. E ali eu entreguei. E Deus não quer fazer só comigo, não. Levanta a mão, Ele quer fazer com a igreja. Levanta, porque Deus hoje vai fazer isso nessa igreja, na Bacanturei Manaia. Se você andar no Espírito Santo de Deus, que a essência de Deus está aqui neste lugar, você vai mudar toda a sua vida de viver. Ele falou, entrega a filha. Eu entreguei. Depois, passamos em outro lugar.
Olhei aquela senhora e Deus assim, entrega a filha. E eu entreguei. Aquela senhora precisava de uma cura. E quando o Senhor disse, toca na minha filha. E eu toquei. Aquela senhora começou a chorar. O meu coração gemeu. Mas eu glorifiquei o nome do Senhor. Glorifica a igreja. E a igreja precisa ser hoje. Deus está renovando essa igreja, tá, pastores? Deus está renovando esse altar. Deus vai fazer uma grande mudança com a igreja de Cristo. Porque é necessário nós andarmos no Espírito. Para que se cumpra a igreja de Cristo na terra, veio para fazer em andar no Espírito, para fazer a vontade toda do Senhor que Ele lhe ordena. E quando você obedece, vamos lá agora para lá, que eu vou começar a completar o rolo. Tiago 4, 8. Tiago 4, 8. Ele diz assim, acharam? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus. Mas como é que nós vamos chegar-vos a Deus? Quando nós andamos no Espírito. Chegai-vos a Deus. Mas se você estiver no seu natural, na carne, você não vai chegar a Deus, não. E a vós outro? Que a vós outro? Aquele irmão que está na treva e o Senhor quer usar você para tirar das trevas e levar para a luz. Ele diz, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é ânimo dobre? Uma hora você quer Deus, outra hora eu não quero nada com Deus. Uma hora você crê no poder de Deus, outra hora você não crê no poder de Deus. Ânimo dobre. 2 pensamentos cocheando. E a igreja não pode ser assim. Ainda que o Senhor te leve ao deserto, ainda que o Senhor permita você ser provada em qualquer área, perca o emprego, perca um parente, perca um carro, mas você precisa permanecer com o fruto do Espírito Santo de Deus. Porque nada disso, a perca de uma casa, a perca de um emprego, a perca de uma família, nada disso vai mudar se você andar no Espírito Santo com Deus. Chegai-vos a Deus. E quando chegamos a Deus, aí a sua oração da igreja chega até Deus. Por isso que quando Pedro estava preso, a igreja unânime, né? Orava, e quem foi lá? Deus mandou o anjo e soltou Pedro. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Intimidade com o nosso Pai. Quando você chega a Deus, você começa a ter intimidade. Você escuta a voz dele 24 horas. Quando Daniel estava ali na cova dos leões, o Senhor mandou um anjo, porque Daniel tinha intimidade com Deus. E aquele leões não comeu Daniel. Coisa linda, né? Mas eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. E nós temos que estar cheios. Cheios de amor, cheios de paz, cheios de alegria, cheios de mansidão,
Domínio próprio, então, é necessário. Quem não tem, peça ao Senhor. Quem não consegue ainda chegar, porque o Senhor não está preocupado com as coisas materiais que você tem. Ele quer lhe dar o ouro refinado, que é a palavra do Senhor. Ele quer usar o vaso com os talentos que ele tem para entregar. Ele quer encher a igreja da unção do poder dele, mas para isso eu tenho que vivenciar a estar vivendo como ele quer. Não como eu quero. Não como eu penso. Não como eu acho. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que viver a palavra. Eu tenho que viver a palavra aqui dentro, na minha casa, na rua, no meu vizinho, no mercado. Se o Senhor mandou eu falar no mercado, eu falo. Aonde Ele manda eu pregoar o Evangelho, eu prego o Evangelho. Porque sabe por quê? Em mim habita o Espírito Santo de Deus. E ele achou graça na igreja. Levanta a mão. Quando ele achou graça na igreja, ele vem e começa... Tu pensa que Deus não sabe o que tu fazes? Sabe. Ele sabe o seu deitar, o seu levantar, o seu cercar, como tu vive, como tu fala, como tu anda. Aqui você é uma benção. Mas lá fora você muda todo o ritmo. Cuidado. Aqui todo mundo é bom, mas lá fora, irmão, o pastor não presta. Cuidado! Cuidado! Pô, irmã, poxa, a irmã louva, mas não louva bem. Cuidado! O Senhor não nos chamou para julgar. Ele disse, não julgais, porque à medida que julgais, tu serás julgado. Nós não viemos aqui para julgar ninguém. A igreja veio para ser cheia do Espírito Santo de Deus e ser instrumento vivo de Deus aonde quer que Ele te levar. Para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque toda a honra e toda a glória é dele. Eu saí daquele mercado ali alegre. Porque o Senhor operou milagres. O Senhor também operou milagres ontem e hoje na casa do pastor, aleluia, e da pastora e na família dela. Desde ontem, né, pastor? Eu não vou citar o que Deus fez, que Deus não quer. Mas o Senhor ontem manifestou o poder na vida dessa família, desde ontem. E o inimigo não queria que eu estivesse na casa deles e aqui, mas eu obedeci a voz do Espírito Santo. Está entendendo? Porque o Senhor disse, eu quero você lá na casa deles. E quero lá naquela igreja também. Hoje, eu vejo o Espírito Santo, viu? Trabalhando nas mentes, mudando as mentes, mudando a sua visão para com Deus, mudando o seu entendimento sobre a palavra e vivendo a palavra em todo momento, em toda hora, a tempo e a fora de tempo. Por que a tempo e a fora de tempo? Porque o tempo que Ele quer, aonde você quiser, aonde Ele te levar, aonde Ele quiser te usar, Ele quer que você use e faça a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A nossa não é. E Jesus está voltando. Que louvor lindo o primeiro, né? Já refúgio a glória eterna. E Ele vai vir buscar a igreja. Mas Ele quer ver igreja. O Senhor vai manifestar. Grava bem hoje, pastor. Nessa igreja, uma grande mudança com essa igreja que está aqui hoje, que ouviu.
Porque vocês foram escolhidos de Deus para manifestar a glória dele. Ele diz: sois minhas testemunhas e farão obras maiores do que eu faço. Por que maiores? Quando você anda no Espírito Santo, você está tendo o caráter de Cristo. Nós precisamos andar no caráter de Cristo. Se não tiver o caráter de Cristo, você precisa descer, entrar para o seu quarto, fechar a porta e pedir ao Senhor que comece a trabalhar no vaso. Sem a presença do Espírito Santo não há milagre, tá? Eu já vi Deus ressuscitar morto, viu, irmão? Eu já vi tantos milagres, mas sabe por quê? Desde o dia que o Senhor me chamou, eu vivo esta palavra toda, do Velho ao Novo Testamento. A palavra tem que ser vivida, principalmente no amor, principalmente na obediência, principalmente na fidelidade para com Deus. Quando você ama esse lugar e você quer ver esse lugar crescer e ama seu pastor, Deus começa a fazer coisas grandes na sua vida. Quando você também ama aquele que lhe persegue, também o Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida. Porque Jesus também foi perseguido. Mas ele amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu Filho unigênito. E ali ele amou, ele nos amou. E ele não questionou se nós iríamos amar ele. Mas quando a palavra é enxertada dentro da sua alma e você vive no Espírito Santo, minha amada, você vê tanta coisa linda que ele opera. Ele opera câncer, ele liberta das trevas, ele arranca do mundo podre do pecado, porque ninguém entrará naquele lugar no pecado. Por isso que ele falou, vestiduras brancas, né? Não é a roupa, é a alma. Está entendendo? É a alma, é o espírito, é a essência. Se nós não exalar esse perfume de Cristo, você nunca vai ver milagre. Eu chorei muito, porque eu vi muito milagre. Eu sou chorona, sou igual a Jeremias. Mas de alegria também, né? Porque essa é a essência. Aí você vai contagiando um ao outro, e aí você vai florescendo na igreja. E quando floresce, aí Deus fica alegre. Olha, aí Deus vai derramar um poder nessa igreja. Que vocês vão dizer, como pode, mas pode. Porque aí você vai mergulhar no Espírito Santo de Deus. Você vai viver a palavra genuína dele. Porque nós somos como ouro refinado na mão do Senhor. Olha a igreja. Quando eu olho para mim e vejo como foi tão, assim, perfeito. O Senhor olhar do céu e disse assim, achei graça. Ele achou graça, levanta a mão nessa igreja toda. Ele escolheu essa igreja para que nós viéssemos viver a palavra dele genuína e fosse morrendo a carne. Se você não morrer a carne, você não tem vida com o Espírito Santo. Se você não viver genuinamente a palavra que está escrita, que eu li hoje, nunca vai ser chegar a Deus. Porque ele é santo, 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 santo. Ele é santo. Ele diz, segui a paz com todos e a santidade, né? Com a qual ninguém... Que santidade é essa? É as nossas vestes espirituais. É o nosso caráter de Cristo.
É você ser apaixonado por Jesus e você amar a igreja onde Ele te colocou, amar os pastores que Ele lhe deu, amar os líderes, amar tudo que Ele colocou em ordem aqui, porque foi Ele que colocou e Ele que está operando. Então você vai ver a glória de Deus na sua casa, na sua família, nesse ministério, em tudo que você pedires ao Senhor. Porque essa essência é profunda. Eu vou dar só um pequeno testemunho que eu passei para você ver a essência do poder do Espírito Santo. Alguém foi para a África e foi fazer um trabalho para me matar. Eu estava cuidando da minha mãe. Ela tinha feito uma cirurgia de catarata. Quando deu meia-noite, eu comecei a passar mal em todas as áreas que você imaginar. O meu corpo não conseguia se movimentar em nada. E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor Jesus, o que é isso? Ele disse, filha minha, preste bem atenção, tá, igreja? Filha minha, tem um homem na África, nesse exato momento, lhe oferecendo a Satanás para tirar a sua vida, mas você não irá descer. Ficai comigo no Espírito, porque vou trabalhar e você vai ver o que eu vou fazer. Deu meia-noite, deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3 horas, deu 4 horas, deu 5 horas, deu 6 horas, deu 7 horas e era hora de eu levantar para cuidar da minha mãe. E o meu corpo não conseguia ficar de pé. Eu estava branca igual a blusa do pastor, passando mal. Mas a minha fé e o que eu ouvi do meu Senhor, eu tinha certeza que Ele ia operar. Mas o Senhor fez, só que eu não conseguia agilizar para fazer o café da minha mãe, porque tudo meu não estava em ordem. Entendeu isso? Talvez você não entendeu, porque você nunca passou. E quando minha mãe me olhou, que me viu branca, igual uma cera, ela falou, o que é que você tem? Eu disse, eu estou com uma levezinha dor de cabeça. E já não era ela, mas seu inimigo. Ela disse, pegue a sua roupa e vai embora agora. Eu disse, não vou não, mamãe. Eu vou ficar aqui até o dia que o meu pai me ordenou ficar. E ali, igreja, o Espírito Santo, viu? Na minha vida e na sua, se você andar com ele. E ali eu cheguei naquela pia. E eu digo, igreja. E eu comecei a chorar. E disse, Jesus, me socorre. E eu vi ele descer. Ele desceu numa velocidade tão grande, era um perfume tão suave. E em 2 minutos eu estava perfeitamente bem, da glória. E ali eu consegui fazer o café da minha mãe e cuidar dela até os dias que Deus mandou ficar com ela. Também quando ele falou, agora você sai daqui, eu saí, tá? Ela é minha mãe, mas eu obedeci ao meu pai. Esquisito, né? Não, não é esquisito. A minha vida pertence a ele. Ele falou assim, em 8 dias vou lhe dar o sinal de que eu te falei que é real. Em 8 dias, aquela pessoa que estava lá na África, que foi lá para me matar, ligou para certa pessoa e falou, e aquela pessoa veio me falar. Então eu tinha certeza que o Deus falou era real. Mas ele estava ali comigo o tempo todo. Você murmurou? Não, eu só falava. Ele só dizia, glorifica o meu nome. Glorifica o meu nome. Está entendendo? Glorifica o meu
nome. Glorifica o meu nome. Glorifica o meu nome. Naia, subcanta, Ramanaia. Glorifica o meu nome. Namasub quebra. Glorifica o meu nome. Arai, decanto, Remanava súbia. Glorifica o meu nome, filha, porque eu vou operar. Eu não fui glorificar a minha mãe, eu não fui glorificar Miguel, eu fiquei ali glorificando o nome dele a noite toda, às 7 horas da manhã, para eu ver o poder dele ser refeito naquela hora. Ele fez a minha mãe enxergar que algo de errado estava na minha vida, mas ela não tinha condições de saber. Então, sabe por que você precisa até andar no Espírito Santo? Porque Deus fala para mim, pastor, que aqui a maioria não tem uma comunhão, uma intimidade com o Senhor. E se você não tem intimidade e comunhão com o Senhor, você nunca vai ver glória do Senhor. Se você não vivenciar isso que a palavra está falando, você nunca vai ver a glória do Senhor. Você nunca vai ver o milagre do Senhor. Porque Ele jamais, quando você se chega a Ele, Ele deixará você sozinho. Ele queria mostrar para a minha vida que Ele estava comigo e que o Espírito Santo ia efetuar no momento exato. E Ele efetuou. E muitas coisas eu não vou falar que Ele tem permitido eu passar, mas eu vi a glória do Senhor. Quando eu fui atropelada no 21, na Covid, Ele arrebatou o meu espírito. Eu vivo essa palavra. E eu ouvi a voz dele nitidamente. É isso que Deus quer fazer com a igreja. Você precisa, porque Deus me mostra os ouvidos surdos aqui nesse lugar. E Ele falava comigo, filha minha, não temas, estou contigo aqui do teu lado. Não deixei quebrar nenhum osso do teu corpo. Dei um livramento de derrame na sua cabeça. Eu não vou deixar você ir para o hospital do estado, porque está todo contaminado. Quando eu voltei assim, eu estava dentro da ambulância do corpo de bombeiro. Aquelas enfermeiras olhou para mim e falou, nós não vamos levar a senhora para o hospital do estado, porque está tudo contaminado. Dá glória, igreja. Eu estou falando o testemunho que eu vivo, tá? Aqui não é testemunho de A, de B, de C, é o que eu vivo. Alguns é o que eu estou passando, viu? É a presença de Deus na minha vida e Ele quer fazer nessa igreja também. Ele quer derramar uma porção dobrada do Espírito Santo neste lugar, irmão. Remanava subcanta ramanaia. Porque hoje Ele está despedaçando o jugo neste lugar, pastores. Não tem eu. O eu é o Senhor, o grande eu sou. Quando nós diminuímos, Ele se apresenta na nossa vida. Quando nós vivemos aquela palavra do Espírito Santo, Ele faz coisas inefáveis. O meu Senhor curou a minha neta de um câncer degenerativo nos ossos. Eu vi Ele curar. Mas a desobediência da minha família lá, o Senhor permitiu voltar, tá? Porque as pessoas acham, porque hoje é a graça que Ele não faz, Ele faz, tá? E no dia das mães eu falei para a pastora Dani, eu chorei e engoli aquele choro, porque eu vi aquela menina toda inchada dos remédios que ela toma, porque a enfermidade voltou, Ele tinha curado, mas voltou por quê? Elas não querem andar com Jesus, a palavra que falou. Jesus é nosso grande amigo. Às vezes a pessoa quer um amigo, quer estar no amigo, sabe onde? Quer estar lá no funk, quer estar lá na festa do mundo, quer estar lá na bebedice, quer lá estar no eu da terra. Aí você não vai ver a glória do Espírito Santo, não. Não vai ver mesmo.
Porque ele diz, sois do mundo, mas nós não pertencemos mais ao mundo. Nós somos do mundo, estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais ao mundo. E aí eu chorei e disse, e aí, Senhor? Deus disse, eu ainda vou fazer um milagre na sua neta. Tu não me pedes? E hoje eu chorei o que eu ouvi hoje. E muitas vezes a igreja só quer viver na zona de conforto. Mas nós não vamos viver a vida inteira na zona de conforto. É necessário que nós passamos por momentos difíceis e atribulações e dificuldade no deserto para você descer a essência do Espírito Santo de Deus no sofrimento. Mas é no sofrimento. É no sofrimento que o Senhor trabalha na igreja. Mas a sua fidelidade com a palavra do Senhor e você vivenciar, aí você vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque eu tenho visto isso. Aonde Ele me envia, eu tenho visto isso. Ele tem feito coisas maravilhosas. Ele quer usar essa igreja. Ele quer dar talentos. Mas ainda ele está olhando para a igreja. Ele falou, ainda não estão me servindo como deveria. Eu estou falando o que Deus está me falando, viu, igreja? Eu não vim aqui agradar a igreja. Eu vim falar para a igreja o que Deus quer fazer com a igreja. Eu não vim aqui agradar o homem. Mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Porque se eu agradar a não falar para vocês o que Deus quer, aí eu não vou ver a essência de Deus nesse lugar. Então é necessário que nós vivenciamos a palavra genuína para que você veja a glória de Deus na sua família, no seu vizinho, aonde Ele te enviar. Aí Ele vai usar o vaso, Ele vai fechar a sepultura, porque não é momento de descer, né? Ele fecha. Porque lá não entrará ninguém com mácula, não entrará ninguém com pecado. Mas o Senhor vai fazer a grande obra. O pecado não pertence ao Senhor. Ele veio para nos libertar do pecado e nós andarmos diariamente se chegando a Deus, amando uns aos outros, perdoando no Espírito Santo o tempo todo. Então você verá a glória do Senhor. Aí você verá a sua oração libertar a sua família. Aí você verá a oração transformar a igreja. Aí você verá a oração ser respondida na sua casa, na sua família. Talvez não seja no seu tempo. Talvez não seja na hora que você queira, mas Ele irá fazer. Ele irá fazer, tá? Porque Deus não é para que minta, nem que se arrependa. Ele irá fazer quando nós andamos na vontade e no centro da vontade dEle. E nessa noite, foi essa palavra tão conhecida, né? Mas eu creio que hoje você vai chegar em casa e vai começar a vasculhar o seu interior. Reimanto, aranto, decomanaia. Deus te diz assim, homem, tenho eu um grande negócio contigo, viu? Tenho eu um grande negócio contigo. Remanto, remanaia. E quando Deus tem um negócio com alguém, é porque Ele vai tratá-lo, lapidá-lo e colocar na forma que Ele quer, na essência. Na essência do Espírito Santo. Aí vocês verão a glória dele.
Aí vocês serão instrumentos vivos na mão do Senhor. O que é ser instrumento vivo? É você ver os milagres que o Senhor vai usar você e o nome dele será glorificado. Porque toda honra e toda glória não é para mim nem para você, é para ele. Quando você vê o Senhor lá no ministério pequeno que ele me deu, não é esse tamanho, mas é pequeno, mas ele está ali. Chegou uma moça no seio com um caroço de limão. E o Senhor me deu logo, ela está com câncer. E o Senhor falou, toque. Eu falei, não vou tocá-lo hoje. Se eu tocar, porque a maioria dos servos só quer vir receber a bênção e depois dar as costas para Jesus. E não é isso que Deus quer. Aí ela veio a segunda vez, ela estava com dor. Eu falei, também não vou tocá-lo. Na terceira vez, eu disse, hoje eu toco, Deus, hoje você toca. E quando eu toquei naquela moça, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, no outro dia ela vai dar o testemunho. O caroço do tamanho do limão desapareceu, da glória. O caroço do tamanho do limão, que era um câncer, desapareceu. Mas ela é muito rebelde ainda, né? Briga com todo mundo, fala de todo mundo, bota todo mundo na justiça. É assim que ela é. Aí eu falei, minha filha, você precisa andar no Espírito. Aí o Senhor permitiu outro caroço no outro seio. E ela chegou, aí Deus me mostrou. Mas Deus falou assim, ainda não é hora de você tocá-la de novo. Eu preciso tratá-la por dentro, com a alma dela, que tem ódio, que tem mágoa, que tem rancor, brigona, fala muito, defama muito. Não brinca com o seu não, tá, igreja? Não brinca com o Senhor. Mas não brinca mesmo. Não brinca com Ele. Porque Ele é santo, santo, santo. E se você não entrar de uma forma, você entra na dor, mas Ele vai lhe salvar. E ela continuou indo. Aí Deus falou, agora toque, eu toquei. Aí desapareceu. Ela veio de outro testemunho. Mas ainda ela não está liberta. Aí Deus falou assim, eu agora vou tratar ela na enfermidade. Agora é comigo. Então o Senhor está deixando ela lá, mas vai tratá-la. Mas assim, passo a passo. Porque ela é rebelde, desobediente, fala muito do que não deve falar. A palavra diz que nós temos preste para ouvir e tardio de falar, né? Então, Deus está tratando, mas vai botar ela no prumo. Deus vai tratar aquele vaso que ela não tem ideia. Um dia eu estava andando para ela e falei assim, olha, por amor a você e porque ela pisa neste lugar, veja o que é unção andar no Espírito, tá? Eu estou curando ela de uma leucemia. Mas o Senhor não mandou entregar. Eu estou curando ela de uma leucemia. Mas eu tenho obra com ela. E a maioria dos servos que estão enfermos são desobediência. Porque o servo verdadeiro que anda no Espírito, ele não adoece. Não adoece. Adoece? Não adoece. Eu estou aqui, eu não adoeço. Por quê? Porque eu creio que o Deus que eu sirvo, Ele cuida de mim 24 horas. A doutora Daniela, que começou a cuidar dos meus dentes, mas por tempos difíceis na minha vida, ela foi lá para a Austrália, e eu comecei a cuidar com outra dentista, e Deus mandou eu parar. E por esses dias eu não quis ligar para ela, eu tive um problema seríssimo com a minha boca.
Eu disse, eu não vou abusar ela. Mas aí o Senhor usou uma serva do Deus Altíssimo, tá? Ela sabe o que eu estou falando, não vou entrar em detalhe. E aquela serva orava por mim e ela viu o anjo descer e tratava os meus dentes, tanto na parte superior como na parte inferior. Ela sabe o que eu estou falando. O Senhor estava neutralizando algo que seria um desastre para mim. E ela sabe que viu ontem. Aí Deus assim, agora você ligue para a doutora Daniela e marque que você precisa que ela cuide de volta dos seus dentes. Mas primeiro o Senhor neutralizou o que o inimigo queria colocar. E ontem eu dei um pouquinho de trabalho a ela lá ontem. Mas essas mãos abençoadoras que Deus levantou, né? Porque nela amou. Eu podia ir numa dentista lá perto, mas eu falou, não é ela que eu quero que cuide de você. Está entendendo? É com ela que eu quero que você cuide dos seus dentes. E ali estava ali naquele lugar. E eu pude ver a glória de Deus naquele lugar ontem. Mas é que eu vivo essa palavra aqui, ó. Chegai-vos a Deus. Eu me chego ao Senhor todos os dias e todo momento. A minha vida é com Ele constantemente em oração, em louvores, em hinos e palavras, lendo a Bíblia, descendo à casa do oleiro a todo momento que Ele manda, intercessora pelas nações, pelas igrejas, por alguns pastores, porque eu não posso tomar tudo, eu tenho uma relação, e aí eu vejo a glória de Deus. E é hoje que o Senhor quer fazer com essa igreja. Um culto assim bem diferenciado, né? Mas o Senhor está trabalhando, viu? Pastores desse ministério, vocês vão contemplar o agir de Deus aqui neste lugar. Porque hoje eu vejo o Senhor passeando, trabalhando na alma e no espírito, quebrando julgos, quebrando ataduras, quebrando o ego, quebrando o eu, tirando o eu sou. Ninguém aqui eu sou. O grande eu sou é Ele. Tirando a soberba. Ele está trabalhando de uma maneira que vocês não têm ideia. Sabe por quê? O amor. Porque Ele ama a igreja dele. Ele nos ama, a igreja. Ele nos ama tanto, que é por isso que estamos aqui nessa noite. Talvez muitos não vão entender, porque Deus está me dando rolo, tá? Mas no momento certo você vai entender essa palavra de hoje, tá? Grava bem o dia de hoje. No momento certo, no seu dia nem a hora, se você não entendeu hoje, se você não quer entender, se você não quer compreender, se você não quer aceitar, no dia certo você vai entender. Se você não quer entrar no querer dele, no momento certo você vai entrar. Porque ele é Deus. Ele veio para fazer essa obra gloriosa. Para que se manifeste através da igreja dele, o poder. Para quando você descer o seu joelho, ele vai dizer, ali está a minha ungida, ali está meu ungido. Aí essa oração sobe e vai até o trono e ele faz o milagre. Mas essa essência é quando tem essa essência do amor e essa fidelidade com o Espírito Santo de Deus que é real na nossa vida. Ele diz, sem mim nada podeis fazer, né? Então, sem o Espírito Santo nada pode fazer. Porque não é no braço forte, não é no meu braço forte. Não é na minha vontade, mas é assim, através do Espírito Santo de Deus. É quando você chora nos pés do Senhor e você se diminui e entrega a sua vida a Ele como um vaso de barro na mão do oleiro e diz, eis-me aqui, Pai, eu quero ser um instrumento vivo nas tuas mãos, eu quero ser aquela vida
que onde o Senhor me leva, o seu nome é glorificado. No sábado, mais um e vou encerrar, tá? Eu fui fazer uma obra, o Senhor me levou para fazer na Tijuca. Eu não voltei à noite, porque eu não ando à noite sozinha. E de manhã eu disse, minha amiga, eu preciso ir para casa. Ela falou, eu vou te levar na rodoviária e você pega lá o BRT. Eu falou, não, chama o Uber que eu vou. Ela chamou. E quando eu peguei aquele Uber, que eu entrei naquele Uber, eu estou falando que eu ando no Espírito, né? O Senhor disse, está vendo esse motorista? Você hoje, quando ele entrar para a Avenida Brasil, comece a falar de alguns testemunhos seus, porque eu vou fazer uma grande obra nesse motorista. E eu comecei a falar do que eu vivo com Deus. E aquele homem começou a chorar. E aquele homem começou a chorar no volante. André Ricardo, já estou orando por ele. E quando ele dobrou a minha rua, o Senhor disse, agora você vai fazer o apelo, porque eu quero o nome dele escrito no livro da vida. Ramanto, remanto e decomanaia. E muitos aqui não têm feito o que Deus tem mandado. Remanto e derrácio. Está vivendo a sua natureza, a sua vontade. Você não tem a sua vontade mais. E ele, quando parou na minha porta, ele disse, agora eu vou me apresentar pela infinita misericórdia. Eu sou uma mulher ungida por Deus, pastora Lucinalva. Ele falou assim, eu ganhei o meu dia hoje. E ele começou a chorar. Está entendendo? Porque Deus quer fazer isso com essa igreja. Está entendendo, pastores? Mas só vai fazer se você descer. E você viver essa palavra genuína. E pedir que o Espírito Santo habite na sua vida. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E muitos milagres, igreja. E hoje esse culto será uma diferença, viu? Pastor Luiz, pastor. Nessa noite, sai daqui, todos os dois pastores, com a convicção que o Senhor estará mudando esse ministério, viu? Essa igreja não será mais a mesma. Porque o próprio Espírito Santo está palestrando com cada um que está aqui. Porque nós somos um povo eleito, escolhido de Deus. Olha só, nós somos um povo eleito, escolhido de Deus. Então, se eu sou um povo eleito, escolhido de Deus, nós precisamos andar no caráter de Deus e no Espírito, cheio do Espírito Santo, para que o nome dele venha a ser glorificado. E diga, ali vai uma mulher de Deus, ali vai ter um pastor de Deus naquele lugar, ali tem Deus. Eu falei para minhas filhas, olha, vai lá para Botafogo, porque aquela igreja, os pastores têm amor, mas não chegou a hora delas virem. E eu tenho um ministério, mas eu não estou querendo, eu estou querendo que elas entrem pela porta. Está entendendo? Eu já falei daqui várias vezes para elas. Até eu falei assim, vou pegar um endereço com o pastor e com a pastora, mas eu falei, não chegou a hora ainda, mas elas vão chegar aqui. Eu não estou querendo que ela vá ficar lá comigo, eu estou querendo que ela tenha um encontro com meu Pai e ela venha ver a glória de Deus nesse lugar. Porque onde Jesus está, ele faz coisas impossíveis. Onde existe amor, eu vejo amor aqui neste lugar, tá? Não é toda igreja que eu vejo não, tá? Eu vou em muitos lugares. Eu estive em Leopoldina e eu falei para um pastor que se ele não entrasse no prumo com o Senhor ia fechar a igreja dele e acabar o casamento dele, e se cumpriu, tá? Quando eu entreguei para ele, ele riu. 3 meses depois, a igreja foi fechada, o casamento separado,
Os dois pecaram. E ali ele me ligou desesperado, me pedindo uma oração, e orei. Porque Satanás estava acusando ele. Eu falei, não, pede perdão ao Senhor. E fui levantar aquele homem na palavra para que ele comece uma nova caminhada. Quando se arrepende, Deus perdoa, né? Eu falei, se arrependa e comece tudo novo com Jesus. E é isso que Deus está deixando para a igreja hoje. Jesus não veio para condenar. Quem condena é Satanás. Jesus não veio para apontar. Ele não. Ele veio para reedificar, ele veio para renovar, ele veio para curar, ele veio para transformar, ele veio para moldar, ele veio para fazer milagres na minha e na tua vida na igreja. E edificar é uma coisa linda. E nós precisamos ser isso dentro da casa do Senhor, no seu lar, com sua esposa, com seu irmão, com a mãe difícil, com o vizinho difícil. Eu tenho 30 anos com o vizinho que ele serve aos bichos lá. E eu estou 5 anos na prova. Ele mora em cima, eu moro embaixo e ele não quer consertar, ele não quer nem que eu conserte, nem ele quer consertar. Então, desce água do esgoto pela minha parede, mas eu estou no joelho, tá? E o senhor vai fazer, tá? Eu falei para o senhor, eu estou demorando muito. Eu vou encerrar. Está demorando muito, senhor. Eu vou ligar para um advogado, vou botar ele na justiça. Eu liguei para o advogado. Olha, eu estou com um problema assim, assim. Amanhã o senhor pode me atender? Posso. Quando eu liguei para o advogado, ele bateu o telefone. Aí Deus falou assim, eu mandei você botar ninguém na justiça, eu vou fazer. Dá glória, igreja. E o senhor falou assim, eu falei que eu vou fazer. Aquele homem vai saber que ali mora uma serva do Deus Altíssimo. Então, muitas vezes, nós queremos tomar decisões próprias, né? Mas não é nossa. Eu me aquietei. Então, eu estou no joelho, eu estou nas minhas campanhas, eu estou nas minhas orações, eu estou no meu ídolo, eu estou aqui e o Senhor está trabalhando na minha vida. Está lá trabalhando. Quando nós trabalhamos para o reino, está entendendo, igreja? Quando nós se damos de amor verdadeiro, genuíno, sem hipocrisia, aí você vai ver Deus trabalhar profundamente na sua família, na sua casa, em todas as áreas, nas suas finanças, seja qual for o seu problema. Eu não quero saber do seu problema, mas Ele sabe o seu problema. Mas eu quero dizer que o seu problema não é maior do Deus que nós servimos. O nosso problema não é maior do Deus que nós servimos. Mas eu volto a repetir. Nós precisamos andar no Espírito Santo de Deus. Aí você vai ver a glória dele. E assim, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de trazer essa palavra purificadora do Senhor, né? Que vai trabalhar com essa igreja, que vai trabalhar com todos aqui que têm um compromisso com essa igreja, todos, tá? Agora, aqueles que não quiserem, o senhor sabe como vai fazer, tá? Porque aqui nada fica indiferente aos olhos do Senhor. Não venha para este lugar como uma obrigação, viu? Jesus não é obrigação. Venha para adorá-lo e amá-lo e amar a sua igreja. A igreja que não ama a sua igreja, então ela precisa se retirar e ser tratada de outra forma. Porque nós temos que amar o lugar, os pastores, os irmãos, como o Senhor quer. Sem julgamento, sem inveja e sem apontamento. Eu não vi Jesus apontando ninguém, viu? Ele andou com Judas, mas ele amou Judas, ele ficou até o final. Ele não mandou Judas trair ele, mas ele andou com Judas.
Pedro falou assim, eu dou a minha vida. Ele falou, você dá a minha vida por mim? Nada, Pedro. Você não pode dar a minha vida por mim. Ele falou, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes, mas ele sabia que Pedro ia edificar a igreja de Cristo. Levanta a mão, eu estou encerrando, né? Então, ele sabe essa igreja aqui que ele está fazendo hoje, o dia de hoje, né? Uma grande obra, viu, pastores? Pastor Márcio, pastor Luiz, a família do pastor Luiz. A boa obra que ele começou, ele está aperfeiçoando. Ele manda dizer para vocês, pastores, não se preocupeis, tá, pastores? Porque ele está agindo no silêncio, viu? Quando Deus me tomava ali, ele estava quebrando no mundo espiritual, remanto, remanavassúbia, toda ação do maligno nesta terra, viu? Não precisei ir até lá não, porque quando eu achava aqui, os anjos estavam trabalhando, viu? E ele trabalhava nessa igreja toda, viu? Não se preocupeis. Ele manda dizer, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E vocês vão ver. Porque ele conhece todos que estão aqui. Porque foi ele que o colocou, tá? Quem está aqui, não é porque você quer não, foi Deus que o colocou. Se eu pudesse, estaria aqui, mas eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu tenho que voar. Voar como? Pela infinita misericórdia, eu tenho que estar no ID. Então, eu passo muito pouco tempo em casa, fazendo o ID dele. Às vezes vou cuidar de uma ovelha que está doente, passo 3, 4 dias na casa dela. Agora eu vou cuidar da minha mãe. Aí eu passei 2 meses cuidando em Salvador da minha irmã, tá entendendo? Então eu não posso dizer, eu vou ficar aqui, a não ser que ele prepare outra jornada para mim. É o amor. Ele manda eu cuidar de qualquer vida, não me incomodo. E eu tomo conta do que ele manda fazer. Está entendendo? Porque eu ando no Espírito. Porque nós somos o quê? Uma família. Levante a mão. Olha aí, aqui está a família de Cristo. O Senhor teve que levar essa mulher agraciada, abençoada. Não estou botando ela no altar não, tá? Para que eu encontrasse e hoje eu estivesse pisando nessa terra. E Deus desfazendo e quebrando tudo aquilo que está no mundo espiritual. Eu nunca pensei que ia conhecê-la, mas eu já sabia. E eu sei que tem pessoas aqui que me amam e eu amo essa igreja, tá? Eu posso ver nos olhos, eu posso sentir o amor de vocês pela minha vida. Sabe, isso me alegra saber que eu faço parte desse lugar. Eu faço parte desse lugar. Está entendendo? Eu faço parte desse ministério. Posso não estar aqui presente neste lugar, mas eu faço parte dessa igreja. Porque nós somos um corpo de Cristo. Não é o rótulo da igreja. É porque está no memorial. Todas as vezes que eu entrei aqui. E todas as vezes que o Senhor mandar, eu estarei aqui. Amém? E assim eu encerro deixando com aquele amor. Eu quero deixar assim. Eu vou pedir ao pastor Márcio. Que a igreja levante, faça aquela oração, sabe, pastor? De uma fidelidade hoje, de uma aliança à igreja com Cristo. Tá? É o Senhor que vai orar. Amém? E eu saio daqui feliz, porque posso contemplar, tá? Dê as mãos, porque ele vai orar. O Senhor quer a igreja de pé agora, com as mãos dadas, porque é um corpo ajustado hoje, viu? Louvado seja Deus. Recebe hoje
esse renovo que Deus está lhe dando, viu? Eu vou descer e vou também segurar a mão, porque eu faço parte.